Meu sonho é incendiar um teatro. Eide exigia muito uma verdade do sentimento, mas não a verdade como um ser que está lá fora que você tinha que copiar, mas a verdade da sua relação com o seu parceiro de cena. Eu acho que o Eide tem um compromisso com o que é sempre artístico e inequívoco. Nunca vi nenhum trabalho dele onde ele se rendeu. Tem uma coisa muito interessante no trabalho dele. E ele vai te dando um caminho, às vezes, realista, mas que nunca é totalmente realista. Ele sempre tende para o absurdo. Trabalhar com a gente. Ele tem um lado assim de teatro de vanguarda, becketiniano, e ele tem um lado assim brasileiro, né, vira-lata, chulé assim da comédia brasileira, Grande Otelo, Oscarito. Fico pensando assim, quando eu lembro de Rios e Facadas, era para nós que acompanhamos um pouco os ensaios, que assistimos diversas vezes, tinha muitos sentidos, né? Diversos motivos para que a gente assistisse. Mas o que te motivou principalmente? Assim, você lembra o que fez você reunir aquela turma toda e partir para o processo? O que motivou foi a indigência. Eu tinha acabado de voltar do Rio, né, para Belo Horizonte, e aí encontrei Ronaldo Brandão. Aí falei, Ronaldo, vamos fazer um espetáculo junto? Né? Ele falou, vamos. Eu falei assim, eu faço um Beckett, você faz um Brecht. Entendeu? Então a primeira ideia é fazer um Beckett-Brecht. Mas foi virando uma loucura tão grande que chegou num ponto, eu falei assim, não, gente, ou Brecht ou Beckett. Os dois não dá para fazer. Sem dinheiro, sem nada, entendeu? Não dá para fazer essas duas coisas. E aí resolvemos fazer o Beckett, que já estava mais desenvolvido, né? Eu acho o Beckett assim, um autor definitivo, assim, em termos da relação ou da profundidade que ele estabelece com a raça, né? Com o ser humano, ou seja, com o final desse planeta e com essa falência que eu também acho, né, do ser humano nesse planeta Terra. Eu acho que realmente a gente caminha para o abismo. E como eu gosto de brincar, infelizmente, quer dizer, estamos à beira do abismo. E felizmente demos um passo à frente com o Beckett. E você ia escrevendo o texto a partir dos ensaios, improviso, ou você levava o texto já pronto? Não, era tudo improviso. Inclusive a gente teve a ideia de fazer o Esperando Godot e o Fim de Jogo, de fundir os personagens das duas peças. Agora, interessante você falar isso, quando você fez o Rios e Facadas, você dividiu a peça sempre em duplas. É como se a salvação do homem é o outro homem, né? Pergunta isso para você. Você fala os diálogos assim de um com E outro. também que você tinha o personagem do Gilberto Miranda e do Ronaldo Brandão, o Clóvis e o... Né? Pois é, mas aí eles nunca se degladiam o tempo todo. Mas nunca se abandonam, Não se né? abandonam, né? Você não tinha sempre as duplas, tinha. assim, as duplas Mas essa relação de senhor e escravo, né, que o Beckett estabelece. Ninguém é só senhor, ninguém é só escravo. Ele tem um interesse por trazer aos seus espetáculos uma fração da população
marginalizada, uma porção que é maltratada socialmente, abandonada, mal vista, malquista. Ele sempre traz isso como uma convicção política. Os espetáculos dele, por isso, são incômodos, nos obriga a ver a nossa posição no mundo, a nossa condição social. Eu acho, muitas vezes sombrio, a cena em si é sombria, e o que ele nos oferece na cena sempre é o sombrio do humano, que sempre nos tira do nosso lugar, nos obriga a sair do lugar, a rever os outros, a rever a sociedade, a rever a gente mesmo. Aí a ideia do Beckett, minha na época, era fazer uma espécie de museu de cera, baseado no Museu de Cera, né? Que você entrava assim, os personagens eram todos, a maquiagem todos imóveis, né? E ao mesmo tempo tinha os pintores da época, os artistas plásticos, Gilbertinho Abreu, Roberto Wagner, entendeu? Então a gente começou chamamos eles para criar o cenário. E aí eles iam pintando de acordo com o que eles iam sentindo, os ensaios, aqueles personagens falando, Clove, Ram, Didi, Gogô, né? A gente ia misturando tudo. E eles iam pintando aquilo de acordo com a sensação do que estava passando para eles, no cenário. A gente fez ali na Fafiche, no coleginho, ao ar livre, entendeu? Aí ventava, que era tudo pano, né? Tudo pano colorido, pintado. Então os panos davam vida. E a maquiagem dos atores tinha hora que você não entendia se era o ator ou se era a pintura no cenário. Então dava uma espécie assim, de meio de confusão, o que é real e o que é imaginário. Então eu acho que o teatro do Beckett também tem uma coisa a ver com esse museu de cera, sabe? A coisa do ser humano, a coisa estagnada, que não se movimenta, não sai do lugar. Esse resultado assim, estético, eu lembro que todas as pessoas que acompanhavam, que gostavam de Rios de Facada, entendiam aquilo como uma coisa política muito radical, né? Nós estávamos numa plena ditadura ainda, é um período muito obscuro, né? E havia aquela coisa com muita cor, com muita luz, com muito deboche, né? Isso era intencional? Você sabia que você estava fazendo uma coisa extremamente radical do ponto de vista político, assim? Sabia, porque a gente inclusive introduziu textos do Arrabal, entendeu? No Didi Gogô. Então a gente colocou vários textos do Arrabal também. Então tinha esse caráter político também, anti-repressão, anti-ditadura, né? Então permeava assim, aquela loucura do Beckett, mas tinha o espírito do Brecht, ficou também na relação da montagem, né? Era uma trupe muito estranha, porque eram pessoas muito diferentes, basicamente à margem do que se fazia de teatro, e muitos ali não eram atores de teatro, que ele trazia, às vezes pelo tipo físico, às vezes pela forma, às vezes pelo modo de ser da pessoa que ele gostava. Então, Rios e Facadas tem essa coisa da contracultura e daquela rebeldia, mas já dentro desses cruzamentos de linguagem. Tinha uma linguagem de vanguarda, uma linguagem pop, uma linguagem de quadrinhos, tinha música de Bob Dylan, no meio de uma cena dramática e tudo, mas tinha uma coisa que era impressionante e que eu captava nisso, que era o amor que ele tinha por um teatro, que é o drama de circo. Eu vi um legado diferente do Rios e Facada, né? A construção dos personagens. Primeiro você provocou a gente, eu fui ator na peça, para que a gente buscasse um espelho na realidade, né? Cada um... Você lembra desse processo? Lembro. É um processo diferente, né, do Rios, né? Totalmente diferente. Aí já é uma peça realista, né? E o tema era passado num botequim da Zona Boêmia, né? Os personagens, todos naquele botequim.
Então a gente começou a ir para os botequins da Zona Boêmia, né? Da Rua Guaicurus, né? De Belo Horizonte. É que tinha essa coisa, a gente se preparava ali no lugar de ensaio, né? A gente ensaiava ali onde era o antigo DCE da Católica, né? E a gente ficava lá um tempo, aí depois a gente se preparava e saía para a rua, assim como para viver aquele personagem. Então, durante muito tempo a gente ficou... isso é muito interessante, porque a gente foi aos poucos absorvendo esses personagens. A gente escolhia alguém. Eu lembro que o meu personagem era o Bruno, e eu me inspirei eu morava na Serra, me inspirei no motorista de um ônibus que eu pegava, o ônibus com ele, o cara usava uma touca. Então tinha essa coisa de visualizar um cara, tentar, né, trazer aquela personagem, aquela energia para o corpo, e depois ir para a rua experimentar. E tanto que no dia da estreia, que é uma estreia polêmica, uma estreia muito politicamente polêmica, tinha lá as prostitutas, nossas amigas, que foram assistir, foram convidadas. A gente estava brigando já pelo fim da censura, abertamente. O Olegário era um espetáculo que ele estreou. No dia da estreia a gente foi proibido, porque a censura dizia que tinha que cortar tanto de coisa. Aí, 5 minutos antes de começar a peça, o Eide chega para a gente e fala assim, olha, hoje nós vamos fazer sem corte. E era a estreia. E aí estavam lá os caras da censura sentados na frente, o teatro lotado, né? Nossas amigas da Guaicurus e tudo, e a gente estreou e fomos suspensos no dia seguinte. Então foi uma comoção, assim. 15 dias suspensos. E foi nacional a repercussão, porque já era um momento assim, de atrito entre a polícia, não, nós não queremos isso. Não. Este é um país que vai pra frente. De uma gente amiga e tão contente. Sensacional foi em Brasília. Você lembra de Brasília? Foi em Brasília, foi fantástico. Na época da ditadura, João Figueiredo. João Figueiredo, é. E o Renato Aragão, na época, ele tinha feito uma paródia, tinha aquela música, Esse é um Brasil que vai para frente, que ele cantava, Esse é um Brasil que vai para frente, montado numa vassoura, com óculos escuros, igual o Figueiredo, que era o cara da cavalaria, andando para trás. Então, aí na hora da festa, assim, dentro da peça, a gente resolve fazer imitar o Renato Aragão. E falei, esse é o Brasil que vai para frente. Aí, lá no alto do teatro, levanta, pau, tanto de gente, que era a dona Dulce Figueiredo, era a primeira dama, que ela estava assistindo cheio de seguranças, assim, e eles atravessam o público inteiro, a cavalaria e vão embora. Mas era até essa coisa interessante, essa contradição, porque até os caras mesmo, né, da extrema-direita, nesse momento, estavam interessados em saber o que a gente estava fazendo, né? Que era um espetáculo que muito E lá a gente começava o espetáculo fora do teatro. Entendeu? O chefe do Olegário era funcionário público. Então ele já chegava, ficava completamente bêbado, entendeu? E já ia furando a fila, falava, dá licença, dá licença, dá licença. Ia empurrando as pessoas para comprar o ingresso, entendeu? Então já começava a criar uma confusão. O Luciano, né? O Luciano, que era um malucão também, que era um cara que tinha levado uma navalhada na cara, tinha o rosto todo deformado. E Luciano ficava de mendigo na porta, pedindo esmola, entendeu? Depois ele aparecia dentro do teatro. E na hora que tinha festa, as prostitutas, que é um teatro de arena, tiravam o pessoal do público para dançar, os homens, entendeu? E os homens tiravam as mulheres, aí virava um cabaré. Aí chegava no momento que a prostituta, uma atriz, uma mulher que estava dançando com o Olegário, ela ficava puta da vida, entendeu? Aí agarrava a mulher pelo cabelo, aí virava uma confusão. Larga o Olegário. Teu, todo teu, minha, toda minha, juntos essa noite quero te dar todo o meu amor. Eram peças extraordinárias, né? Uma coisa assim de uma profunda brasilidade, né? Uma coisa assim de uma ironia, assim, de uma contundência muito grande para aquele momento, né? Um momento assim
muito difícil, né? Isso é uma coisa que eu acho que o Wade respondeu muito bem, assim, que eu acho que está nele até hoje, essa questão da resistência, um homem que resiste mesmo, que fala a partir do teatro, naquele momento, contra aquela ditadura, aquela censura, aquela coisa feroz que foi a ditadura militar no Brasil. E eu acho que hoje também, né, assim, de reafirmar um teatro num lugar assim, que se coloca como radicalmente alternativo, né? Quando eu assisti ao Nupirex, eu percebi uma coisa muito interessante, que é essa aproximação de vocês com o Wade. Acho que, por um lado, o Armatrux, né, ganhou uma super dramaturgia, assim, né, nesse sentido, dramaturgo. O Wade encontrou atores mais hábeis no sentido do trato, do manuseio com o objeto, com o espaço, principalmente com o objeto, no caso do Nupirex, né, que é uma coisa que ele sempre provocou, acho, na gente, nos atores, que nem sempre tem essa história, né, da atenção com o objeto. E o Nupirex, né, ele nasceu muito, assim, tem a coisa do personagem, né, assim, eu acho que quando você vai contando da coisa forte que o Wade, ele trabalha para o ator, é maravilhoso, né, é o trabalho do personagem, né, assim, o trabalho do ator, performance, o personagem que está ali, que tem que vivenciar aquilo de verdade. Eu nunca mais esqueço, na primeira montagem nossa, do De Banda para a Lua, que é onde ele chegou para a gente e falou assim, teatro não é mentira, teatro é verdade. O teatro é uma verdade que é uma grande mentira, ou é uma mentira que é uma grande verdade. Você não sabe o que é biográfico, o que não é, o que tem seu lá, dentro da sua história, ou das suas loucuras, ou da sua imaginação, né? E o que te provoca uma cena, uma ideia. Teve essa fusão ou essa confusão de imagem, de vivências, de experiências, de não experiências, mas de intuições. Aí essa coisa ficou na minha cabeça, assim, eu não estou mentindo que eu estou fazendo um personagem, eu estou realmente vivendo um personagem. Tem essa coisa do objeto que eu acho importante. Não é que o objeto não é eu pegar aqui e fazer uma coisa realista com o beber água, entendeu? Eu acho que a gente tem que dar um sentido extra realista para o trabalho que você faz com o objeto. Então o objeto também tem que ganhar uma vida própria, uma vida personalidade, né? Então isso no teatro, assim, de teatro físico, né? Teatro né? que você não usa a palavra, que é o corpo e o movimento, né? Eu acho muito importante esse trabalho, assim, de valorizar, né? Qualquer coisa que você pegue aqui, né? Seja um lenço, como é que eu trabalho um lenço, que eu tirei um lenço aqui, né? Não vou só tirar um lenço e fazer isso realisticamente, entendeu? Então eu vou dar uma outra função estética de uso daquele objeto, né? Então, ele não é acessório, né? Ele não é acessório. Não é só um acessório. Ele realmente faz parte do jogo, né? Da improvisação. E no caso do Nupirex tem uma coisa meio limítrofe, que está sempre assim no limite, aquilo pode cair, aquilo pode... Eu acho isso... E isso é passado de uma maneira... Isso que eu acho muito interessante do trabalho do Wade, acho que aí vocês completam bem, que é independente da linha que for o espetáculo, tem uma grande sedução por parte do ator para essa questão do limite. Eu acho que o Wade consegue
É engraçado porque ele é muito, às vezes, muito chato para ensaiar com ele, né? Tem muito caso. Tem muito caso, eu não posso nem contar aqui. Assim, tem muito caso. Fecha a cara, vai embora, briga com a gente. Mas tem essa coisa de... Mas isso aí era antigamente. Antigamente. Hoje é só aqui. Hoje é só assim. Ele nem olha para a cena, ele fica lá de cabeça baixa. Aí você faz meia hora e ele olha assim e fala assim, teatro é difícil. O Wade falava muito baixinho, ele nunca grita, é impressionante, eu nunca vi, já vi diretor gritar e tudo, ele nunca gritou. Ele falava baixinho, perto de vocês, sempre sorrindo. E chinelada. A gente no Pirex adorava chinelada, porque ele falava, vou dar uma chinelada e vá, jogava chinelada. Não, mas é tudo brincadeira isso. O Nupirex teve esse momento, assim, eu acho, de não ter fala. Os objetos ganharam uma força ainda maior porque não tem a palavra. Então a gente fala com o movimento, né, com o olhar. Muita gente fala isso, assim, que fica impressionado com o nosso olhar no espetáculo. Que é a relação, né? Você não tem fala, se você não tiver uma relação forte, através do olhar, você não passa. Né? E tem essa atmosfera, né, de que a gente criou da coisa cômica, assim, grotesca, da porcaria, né? A gente teve vários ensaios, porque a gente divertia mesmo, assim, tinha um trabalho exaustivo da técnica, né, que é isso que você fala, do domínio do objeto. Teve um trabalho mesmo exaustivo de treinamento, de manipular, do negócio dar certo, de quantas coreografias que a gente fez que não usou. Que não usamos depois. O Wade, na verdade, ele não tem um método. Ele não é um diretor que tem um caderno, que ele anota as coisas. Ele não tem o mesmo esquema todo dia. Ele é totalmente intuitivo. Ele deixa o ator muito livre para improvisar, para trazer tudo o que ele quiser de material e ele vai limpando, mas é de uma forma meio caótica. Então, para a gente que está em cena, às vezes, dá um certo desespero. Eu sou um diretor intuitivo, né? Então eu não sei o que eu vou fazer, não sei por onde começar. Então, se dá um pavor, eu vou começar um trabalho, um ensaio, eu chego, fica todo mundo parado, olhando para mim, esperando. E aí? Eu falo, e aí? Eu devolvo a pergunta. Então é um processo difícil, mas que tudo é difícil, né? Porque se for fácil, não vai ser profundo, eu acho. A vontade de ter feito no Pirex, né, e o próprio Taste agora, né, então tem coisa muito concreta e da imagem. Eu acho que a coisa da imagem, eu busco uma poética na imagem, assim, sabe? Como que eu concentro uma ideia poética numa determinada imagem, que não precisa de palavra também, entendeu? A imagem já diz por si. Mas assim, a coisa do Beckett, eu acho isso, é o teatro dele, assim, como ele coloca o ser humano, como que ele aprofunda, né, as relações, né? E no fim de jogo, por exemplo, a relação não é só entre um ser humano e o outro, tem também a natureza lá fora, ou seja, já é o fim, né? Você pressupõe que já houve uma guerra atômica, né? Coreia do Norte agora experimentou uma bomba de hidrogênio, né? E agora a gente volta à barbárie, né? Um período de barbárie da guerra, das cruzadas, guerra religiosa. Então, acho que em vez da gente ir para frente, a gente está indo para trás, né? Em termos das relações humanas no planeta, né? Então, acho que o Beckett coloca muito bem essa degenerescência e essa falta do sentido que o homem não dá para a existência humana. O homem não consegue enxergar que ele vive no sistema planetário. Eu acho que o teatro tem que mobilizar muitas pessoas
para o bem ou para o mal, entendeu? Não dá para você assistir uma peça ali e sair do teatro indiferente, entendeu? Então eu gosto assim, meus trabalhos são muito assim, até perversos.